de acordo com as coisas são feitas, você trabalha com sentido próprio. Como assim? Explica aí, eu vou explicar. Vou pegar aqui uma pessoa. Deixa eu ver, Samuel. Tá me ouvindo, Samuel? Samuel, tá ouvindo? Adler, tá ouvindo? Pronto. Aí nisso, os meninos têm um primo em comum. E esse primo, ele é muito bom em informática. Aí Adler conversando com os colegas disse assim: olha, meu primo é fera em computação. Você já ouviu alguma expressão assim parecida? Já. Sim. Pronto, beleza. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O primo de Adler é uma fera? Não. Quando eu digo assim fera, o que é que vem logo na sua mente? O que é que você lembra? Muito bom. Mal forte. Oi? Muito bom. Então a fera sentido de um animal. Seria o quê? Diga aí um exemplo de uma fera que você conhece. Leão. Um leão, um tigre, um urso, certo? Uma fera. Eu posso dizer que o primo de Adler, quando eu digo fera, eu estou comparando ele a um leão, Não. mas eu estou dizendo que ele é o quê? Ele é, Ele é muito bom. ele é bom. Ele é bom. Quando você acha que eu uso isso, né, fera, eu estou usando ele no sentido real ou estou usando no sentido figurado? Figurado. Sentido figurado. Então, o sentido figurado é toda aquela expressão que eu e você falamos que não é no sentido real da palavra. Entendeu? É o sentido figurado. A gente vai ver aí, a partir da página 77, como é que a gente pode identificar alguns desses sentidos. O pessoal não vi na tela, não. Tá aparecendo para mais alguém? Nem eu. Quem não Eu tá Tá vi vendo? tudo preto. bem. Tá tudo preto, é? É, tá tudo preto. Não, pra mim tá parecendo, professor. Pra mim Pra não. mim Pra mim tá não. Pra mim tá tudo preto. Tem certeza? Tá tudo preto? Professor, eu vou sair e voltar pra ver se volta. Pode ser isso também. Porque se para uns está Peraí, então. aparecendo, aí dá uma atualizada aí para ver se melhora. Tu também vou fazer a mesma coisa, porque o meu tá preto. Ó, e aí na página 77 nós iremos falar sobre o sentido próprio e o sentido figurado. O sentido próprio é quando a gente fala no sentido real. E no sentido figurado é quando a gente fala no sentido que não é real, que é irreal. Mas dentro de um contexto, ele pode ser aceito, tá? Observa aí. Ó, Voltou não, professor, tá tudo em preto. ainda tá preto. Jesus. Deixa eu mandar novamente, Tá tá? preto. Eu vou sair da apresentação e vou tentar mandar novamente. Agora tá. Pronto, vamos embora. Agora tá. Então, o rosto de meu pai se iluminou e a partir desse dia o Monteiro Lobato e eu ficamos amigos para sempre. Ao consultar o significado da palavra iluminar, o dicionário veremos que tem vários sentidos, tá certo? Tem o mais usual que é encher de luz ou tornar claro. Analise o emprego desse termo na frase acima, iluminou. O rosto de uma pessoa tem a capacidade de encher algo de luz ou tornar-se claro? Não. Não. Não tem como se tornar claro, então é não. Veja alguns outros exemplos da palavra iluminar. Iluminar, tá certo? Aí aqui, ó, nós temos, tá? Transitivo direto e pronome, certo? Encher-se de luz, tornando-se claro. Sentido figurado, tornar-se instruído, esclarecido, ilustrar-se. Outro sentido figurado, fazer ficar claro como a luz, abrilhantar. O autor do texto utilizou a expressão se iluminou com qual dos três sentidos apresentados? Tornar-se instituído, esclarecido e ilustrar-se. Então, ó, tornar-se instruído, certo? Com o sentido de ficar claro, de abrilhantar, nessa ideia daí, muito bem.
Segundo, agora leia a frase a seguir e identifique com qual dos sentidos o verbete, que no caso é a palavra, certo? Tem a ver. Deitei-me na cama, acendi o abajur e o quarto se iluminou. Qual desses sentidos aqui está agora relacionado a essa expressão se iluminou? Encher de luz. Encher de luz, ficar claro. Então observa, foi a mesma expressão, se iluminou o rosto e se iluminou o quarto. Um foi usado no sentido real e outro foi usado no sentido figurado. No sentido próprio, a gente fala de iluminar como realmente clarear um ambiente, tornar claro. E no sentido figurado, iluminar no sentido de ser instruído, de ter uma ideia brilhante, de ser uma pessoa realmente que tem algo diferente, né? Uma luz diferente, tá certo? Por isso, gente, preste atenção que isso aqui vai perseguir vocês para o resto da vida. A gente também tem que entender o sentido de denotação e conotação. Denotação é toda e qualquer expressão no sentido real, sem ser no sentido figurado. Logo, se iluminar, no caso, iluminou-se o quarto, foi no sentido tornou claro. E conotação já é no sentido figurado, no sentido irreal. Logo, o rosto se iluminou, tá certo? Então, denotação é no sentido real, conotação no sentido figurado. Vamos lá. Cite um exemplo que você conhece que possa ser relacionado a uma conotação no sentido figurado. Você conhece alguma expressão que dê a ideia de conotação no sentido figurado? A casa caiu. Pessoal, eu não entendi não, esse negócio de denotação e... Denotação é sentido real, conotação é sentido figurado. É o que a gente está falando desde que eu comecei a aula. Página, professor? Agora estou na 78. Por exemplo, a casa caiu, que foi colocado aí. Indica o que a casa caiu? Em real, que a casa se quebrou e caiu. No sentido real, Conotação. é que a casa acabou, né? Caiu, né? Foi demolida. E no sentido figurado, significa o quê? Que tá uma bagunça. A casa caiu é que alguém foi descoberto, né? Eita, a casa caiu, alguma coisa que estava errada foi descoberta. Nesse sentido. Bom, vamos ver agora o quarto aqui. Observe o poema ao lado e substitua as palavras destacadas, certo? Empregando no sentido conotativo, por outro no sentido denotativo. Conotativo é o sentido figurado, denotativo é no sentido real. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Tá? E aqui tem pintar e assino. Quais são as palavras que a gente pode utilizar para substituir pintar e assinar aqui? Desenhei. Pintar, não é para substituir não. Olhando para o poema. Não discuto com o destino o que pintar. O que? Aparecer. Apareceu a com. O que há com. Teceu? O que acontecer. O que acontecer seria relacionado a pintar. E assino. Eu assino. Fulano assim. Fulano falou isso e eu assino embaixo. Esse assino embaixo significa o quê? Eu Quem vai fazer a mesma coisa? Concordo. concordo, eu aceito. Isso. Então, ó, pintar seria acontecer e assino seria concordar. Leia agora o trecho também da letra da música e verifique a palavra voa em destaque. Se ela foi empregada com o mesmo sentido em todos os versos. Voa com dor que a gente voa atrás. Voa atrás do sonho com o céu por detrás. A palavra voa foi usada com o mesmo sentido? Não. Então, como é que a gente poderia justificar isso aí? O primeiro voa. Foi no sentido de voar? Foi. Foi. Então, se o sentido de voar foi empregado aí no sentido próprio, no sentido real, ela é denotativa ou é conotativa? Ela é denotativa ou é conotativa? Conotativo. Oi? Que módulo é, professor? 3.
denotativo. Sentido real é denotativo. Sentido real é denotativo. Sentido real é denotativo. Sentido figurado que é conotativo. Então, de novo, tá certo? Observa aí. No primeiro momento, quando ele fala voa, é que módulo? Módulo 3. Já falei 2 vezes. Módulo 3, de novo. Página 78, que a gente não saiu daqui ainda. Então, ó, no sentido real, sentido denotativo, voa é no sentido de voar mesmo. E os outros dois voas? É o mesmo sentido do primeiro, que a gente voa atrás do sonho. É sentido Não. real. Não, E que sentido então foi empregado aí? Sentido de quê? figurante. De Buscar o sonho. buscar, de perseguir, de procurar, isso mesmo. Quando o sentido é figurado, ele é conotativo ou é denotativo? Conotativo. Conotativo. Sentido figurado, conotativo. Sentido real, denotativo. Vai se acostumando. Vamos lá. Ainda na página 78. Certo? E depois na página 79. Identifique nos pares de texto a seguir o significado das palavras doce, assaltar e enferrujados. Ó. E aí tem um trechinho aí que tá bem pequenininho, mas que tá com o livro, dá para acompanhar. Ah, qual é, pai? Eu não sou mais criança. Doce engorda e chocolate dá espinhas. Que quando e como eu te avisei que ela cresceu. Eu te avisei que ela cresceu. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A minha página tá diferente. Mas ainda é 78. Aí se a sua tá diferente, aí você acompanha a 78. Se tá diferente, você chega lá. Ó, e aí? Nesse contexto aqui da letra A. Doce. Qual é o sentido de doce aqui na tirinha, tá certo? E qual é o sentido de doce aqui na música? Doce no sentido de quê? Do bombom. É no sentido real ou no sentido figurado? Real. Real. Que é um bombom, né? Uma bala açucarada. E o outro doce? Ela é uma doce ilusão. No sentido figurado. Sentido figurado, né? E o que seria doce aqui? Uma pessoa Você boa. assim, fulano é um doce, né? A pessoa meiga, suave, legal, gente boa, não é? Vamos lá, letra B, página 79, letra B, 79. Polícia prende dupla suspeita de assaltar 6 taxistas em São Paulo. Se o tédio me assaltar, palavra me socorre. Então, assaltar aqui, no primeiro momento, ele está no sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Denotativo, que significa o sentido Real. real, isso mesmo. E no segundo momento, denotativo ou conotativo? Conotativo. Conotativo, que significa o sentido? Figurado. Isso. Bora lá. Assaltar aqui significa o quê? Roubar. Que a pessoa sofreu um ataque, ela foi roubada. E assaltar aqui, se o Ted me assaltar. Isso eu tenho que soltar ela. Significa o quê? Será que é roubar também? O Ted pode me assaltar? O Ted é pessoa? Não. Então Não. como seria isso aí? É um ato. Seria um ato. Então nesse caso daí, ó, seria algo que me tomasse conta, que me invadisse, que alguma coisa fosse ruim e que roubasse a minha paz. Aí nesse caso aí seria o sentido conotativo, tá? E para a gente finalizar, vamos para a letra C, nessa parte aí. Essas ilhas verdes estão longe de serem um paraíso. Durante o passeio, a reportagem viu brinquedos de parquinhos enferrujados, lixo na natureza e perigos como pontas esburacadas. Então, como eu disse, nós vamos ter que viajar, mesmo que estejamos um pouco enferrujados. Quer saber? Já se passaram 4 anos
desde que saíram em turnê pela última vez e estou bastante animado. A palavra enferrujados aí, ela tem o mesmo sentido nas frases? Não. Então, quem pode me explicar? No primeiro momento, enferrujados é de quê? De ferrugem. De ferrugem, né? Sentido real ou figurado? Real. Real. E no segundo momento? Velho. Velho. Uma coisa que quando a pessoa diz assim, não, não, eu não vou dançar não. Eu não vou dançar não porque eu tô enferrujado. A pessoa tá dizendo que tá o quê? Velho. Tá velha não, tá fora de forma, né? Não tá treinada, não tem capacidade para fazer o que fazia antes. E aí por diante. Bom, vamos ler agora na página 80 um relato pessoal, tá certo? E em seguida a gente responde os textos. Estão perguntando se o senhor vai postar isso no YouTube. Vai, tudo que eu gravo, eu boto lá no YouTube. Mas é para assistir a aula, viu? Não é para estar saindo da aula para assistir depois, não. Ó, aos domingos, folga do meu pai, pegávamos o bonde para visitar a tia Olímpia, irmã e confidente de minha mãe, em Santana. A tia morava com o marido e 2 filhos, numa chácara cercada de ciprestes na rua Voluntários da Pátria, quase em frente à caixa d'água, perto da padaria Morávia. Naquela região havia muitas dessas chácaras. Produziam hortaliças que eram transportadas de carroça para as quitandas ou anunciadas aos gritos a porta em porta. No começo da Voluntários da Pátria acabava o calçamento. Ali, junto à padaria Polar, onde hoje há uma agência bancária, existia um bebedouro redondo, de bronze, com água para os cavalos que chegavam à cidade pela zona norte, depois de descerem a Serra da Cantareira. Hoje, quem vê o bairro de Santana com a caixa d'água custa acreditar que menos de 50 anos atrás existiam chácaras ali. Nessas reuniões familiares, eu encontrava meus primos queridos, 2 filhos dessa tia e 3 do tio José, irmão mais velho da minha mãe. Sujos de terra, em bando pelos 4 cantos da chácara. Trepados nas árvores, dávamos comida para os patos no laguinho, cortávamos capim e gordura para o gualicho, o cavalo que puxava a charrete do meu tio, e jogávamos bola em gol de verdade, com trave de bambu do taquaral. Quando chegava a hora de ir embora, meus primos e eu chateávamos minha mãe para que ela me deixasse ficar até o domingo seguinte. Devíamos insistir tanto que às vezes eu acabava conseguindo. Era o máximo da felicidade. Bora lá. Quando ocorrem os fatos relatados? Quando é que aconteceu? Tem como a gente saber? Na infância, na fase adulta? Na infância. Na infância. Né? E aí, como é que a gente chega nessa conclusão? Porque ele diz que quando ele era criança ia fazer algumas brincadeiras com os primos. As situações relatadas aí foram vividas somente pelo escritor ou também por outras pessoas? Por outras pessoas, pelos primos dela. Isso, tanto pelo escritor como pelos seus primos. Quais experiências pessoais ele relata? Que ele ia direto para onde? Pra chácara. Para a chácara de quem? Da tia. Então ia direto para a chácara da tia. E lá ele ficava um tempo brincando com os primos, certo? E outras coisas mais. Quais eram as principais atividades que ele realizava com os primos? Dar comida aos patos no laguinho. Subir Nas nas árvores, jogar futebol, né? Cortar capim. Então tudo isso daí para ele era diversão. Os fatos relatados costumam ocorrer com frequência ou não na vida do escritor? O que é que vocês acham? Sim, eu acho que ele vai todo domingo. Então, nesse caso aí, como ele ia todo domingo, ele sempre era algo que era constante. Por isso que ele tem tantas memórias assim. Tá certo? Bom, avançando um pouco mais. Relei agora do trecho a seguir, certo? Nessas reuniões familiares, eu encontrava meus primos queridos, 2 filhos dessa tia e 3 do tio José, o irmão mais velho da minha mãe. Trepávamos nas árvores, dávamos comida para os patos no laguinho, cortávamos capim gordura para o gualicho, o cavalo que puxava a charrete do meu tio, e jogávamos bola em gol de verdade, com trave de bambu do taquaral. As palavras sublinhadas indicam que os fatos estão acontecendo no presente ou já aconteceram em uma época passada. Já aconteceram em uma época passada. Isso.
Os pronomes em destaque no trecho referem-se à primeira pessoa ou à terceira pessoa? Terceira pessoa. Primeira pessoa. Porque ó, ele fala eu. Eu é primeira pessoa. Tu é segunda, ele é terceira. Tá? E como é que eu sei que isso daí está relacionado à primeira pessoa? Por conta dos pronomes. Ó. Eu, meu, minha. Então todas essas palavras aí são de primeira pessoa. Tá? Na hora de ir embora, o escritor, né, e os primos se reuniam com que intenção? De pedir à mãe dela para ela ficar até o domingo seguinte. Isso. Tá? A linguagem empregada no relato, ela foi formal ou informal? Formal? Formal. Ele contou algo que aconteceu, então usou a linguagem formal para isso. Muito bem. Bora lá. Vamos ler agora outro texto, tá certo? Que se encontra aí na página de número 83, para quem está acompanhando. Tem coisas que a gente não vai fazer porque o tempo não permite e também para a gente ganhar tempo, ok? Livro ou sonho? Na floresta há um menino que corre à procura de gnomos pequeninos, de bruxas obscuras. Depois da meia-noite, vira abóbora, coitado. Vira sapo que espera, da donzela o beijo dado. A princesa aparece e ao vê-la se apaixona. Pensa ser Branca de Neve, ou Aurora até Fiona. Não era nenhuma dessas, nem princesas era plebeia, mas seu beijo funciona. No deserto da secura, quase morre, sente sede, mas o pequeno amigo surge, sua água oferece. Tão loiro que cativa, fala de planetas bem distantes, fala de rosas, de raposas e de cobras e elefantes. Mas despede quando a noite vence o dia com seu breu. O menino vai-se embora, o pequeno príncipe conheceu. Pelos mares e oceanos, nosso menino navegou. Viu sereias, monstros marinhos, em Atlantis mergulhou. Encontrou cidades perdidas, navegou em mais de 1000 ilhas, até o Olimpo ele chegou. Na Europa se entreteve, emoções ele viveu. Bateu papo com Cervantes, enfrentou moinhos gigantes. Para Shakespeare foi Romeu. Deu madeira para Gepeto fazer boneco, não espeto. E ensinou o grilo a falar. Sua maior emoção foi conhecer Peter Pan, que o levou para voar. Então em casa, cerrou os olhos, fechou o livro e sorriu. Na capa não tinha seu nome, mas mundos distantes descobriu. As histórias são seus sonhos, para vivê-las então dormiu. Ler é sonhar de olho aberto. Sonho é um livro que se abriu. Bom, depois da leitura do texto, bora agora para as atividades da página 84, melhor. O texto, o livro ou sonho, é composto por alguns blocos de texto chamados de estrofes. Quantas estrofes existem nesse poema todo? Quantas estrofes? 7. 7 estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Isso mesmo. Cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Na floresta há um menino, primeiro verso, que corre à procura, segundo verso, de gnomos pequeninos, terceiro verso, de bruxas escuras, 4 versos. E o conjunto de versos forma uma estrofe. Por quantos versos é formada cada estrofe do texto? Então vamos voltar lá. A primeira estrofe é formada por quantos versos? Então, 4. 4. Então, para ficar mais rápido, a primeira e a segunda estrofe são formadas por quantos versos? 4. 4. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vê se tem outro de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a terceira e quinta estrofe tem 7 versos. Primeira e segunda, 4. Terceira e quinta, 7. Quarto verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 2, 4, 6, 8, 10, 9. Certo? Então, a quarta estrofe tem 12 versos.
A sexta estrofe tem quantos que eu li agora? 1, 2, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estrofes, 11 versos. E a última estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versos. Então, primeiro e segundo, 4. Terceiro e quinto, 7. Quarto, 12. Sexto, 11. E sétimo, 8 versos. Ok? Bom, voltando aqui. Vem cá, certo? Minha linda gauchinha, pra nós dançar, rancheira de carreirinha. Quais são os sons aqui, como tá, certo? Aparecendo que eles se repetem. Então, cá e dançar, gauchinha, carreirinha. No poema O Livro e o Sonho, a rima, você percebeu rimas aqui? Sim. Então, como já está grifado aqui, não sei como é que está o seu livro, você pode gritar também, certo? As palavras que tiverem som parecido gerar rima, você sublinha. Então, menino pequenino procura obscura, coitado dado, aparece neve, certo? Apaixona Fiona, certo? E funciona. Distantes elefantes, tá certo? Breu conheceu, navegou, mergulhou e chegou, viveu, Romeu, Cervantes, gigantes, Gepeto, espeto, falar, voar, sorriu, descobriu, dormiu, abriu. Então essas palavras aqui, no final, elas têm rima. Oi, Rimou o senhor falando. tá vendo tu? Bora lá, continuando. O texto que é escrito em versos e agrupado em estrofes é chamado de poema. Você sabe o que é a diferença de poema e poesia? Quem sabe? Qual é a diferença de poema e poesia? Poema tem. Poemas tem rima e estrofes. Poesia, né? Não. Outra pessoa. Gente, poesia, tá certo? É uma palavra que vem do grego, que significa poesis e significa criação. Ou seja, é uma maneira que você utiliza para criar uma linguagem. Você sabia que uma pintura é uma poesia? Pintar é poesia. Ah, é porque é criada, né? Esculpir é poesia. Fotografar é poesia. Desenhar é poesia. Compor a letra de uma música é poesia. A sua mãe preparar aquele almoço saboroso, delicioso, que quando começa a panela de pressão pegar a pressão e aquele cheiro de feijão que você, menino, que cheiro, né? Ou então, chega, deu água na boca. Ou então aquele cheirinho de alho e cebola. Quem gosta de alho e cebola aí? Né? Temperando arroz, certo? Ai, ou aquele cheirinho da galinha assada, menino, que é melhor do que o galeteiro, né? Melhor do que aquele galeto poeirinha. Então, aquele, aquele cheirinho. E quando você vai saborear, tá uma delícia. E você disse, poxa, minha mãe caprichou. Ela fez com amor. Não, ela fez com poesia. Ela se inspirou. Ela trouxe outros sentidos que colocou lá no condimento, no tempero, para despertar as sensações de você. Também é poesia. Então, poesia é tudo aquilo que o homem cria. Logo, o poema é um tipo de poesia. As pessoas acham que poema e poesia é a mesma coisa. Aí tem gente que diz assim, né? Poesia tem mais versos. Não. Se um poema tiver 2 versos, o poema tem 2 versos, tem uma estrofe e é uma poesia. Se o poema tiver 1000 versos, ele terá 100, não sei quantas estrofes, certo? Vai ter 1000 versos e ainda assim vai ser uma poesia. Por quê? Porque poema é uma forma de poesia. Tá dando para entender agora? Então, ó, o poema é como a poesia também pode se apresentar. Ela se apresenta na arte visual, na fotografia, no desenho, na escultura, na pintura, certo? Na composição da letra da música e de forma escrita, que pode ser através do poema. Bora lá.
E aí, depois de pensar um pouquinho, qual é o assunto principal do livro O Sonho? Livro O Sonho. Qual é o assunto principal que esse texto fala? No final ele evidencia. Vou dar uma dica, viu? Se aproveite muito não. Aqui, ó, no finalzinho, nesses 2 versos finais. Qual é o assunto principal? Sonho. Não. Livro. Não. Ele diz que quando a pessoa ela Quando ela, Sonha. sim, quando ela ela o quê? pensa. Não. Sonha. Não. Dorme. Não. Ó. Quando Descansa. ela lê, Quando ela lê. quando ela lê, ela lê. sonha. Então, o assunto principal desse texto é justamente falar, certo, de que o livro leva as pessoas a sonhar. A leitura leva as pessoas a sonhar, tá certo? A voz que fala no poema é chamada de eu lírico. Como assim eu lírico? Porque não é a voz do narrador e não é a voz do leitor. É a voz das emoções de quem está falando no texto, tá certo? E como é que a gente poderia comprovar um pouco sobre isso? É pegar esse fragmentozinho aqui, ó, do final, ler é sonhar de olho aberto, para dizer que é o sentimento do eu lírico, certo? Quando ele fala, né, que ler para ele é algo que ele faz, certo, como se fosse um sonho, só que não com os olhos fechados, não dormindo, mas acordado, tá certo? Alguma vez você já leu alguma coisa que você sonhou depois? Quem já? Eu já. Muitas vezes. Eu já. Acontece direto, é? Então quer dizer que você é um Quando sonhador. a maioria das vezes quando eu leio o livro, eu imagino. Sabe por quê? É porque essa é a última informação ou uma informação que o seu cérebro processou que era importante. Então, alguma vez você já sonhou que estava sendo assaltado? Já? Alguma Não. vez você sonhou que alguém da sua casa, seu pai, sua mãe, um irmão ou um amigo, estava para sofrer um assalto e você queria falar e não pôde? No sonho? Não. 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 Ó, tudo isso acontece porque boa parte dessas imagens, coisas que a gente vivencia no dia, elas ficam registradas. E aí o que acontece? Como não tem como a gente processar direito, o cérebro ele reproduz e a gente tem hora que não sabe se está vivendo aquilo de fato ou não. Tem dia que eu sonho, minha gente, que eu faço umas coisas assim tão erradas que eu digo, meu Deus do céu. E aí depois eu acordo e disse, ainda bem que era um sonho. E quem já teve essa sensação de achar que o sonho era tão real que parecia que estava acontecendo de verdade? Eu. Então, sonhar normal, a gente sonha com o olho fechado, mas quando a gente lê, a gente sonha com o olho aberto, certo? Um dia eu sonhei que alguém estava apertando meu pescoço. Outro dia eu acordei sem respiração. Isso acontece também. No final do poema são feitas 2 comparações. Quais são elas? Oi, tô ouvindo. Um dia eu fiquei sonhando Quando a gente lê, a gente sonha com o livro. Ó, no final, ele diz assim, né? Bora lá. Voltar pro texto. Sonho é um livro que se abriu. Certo? Ou seja, o que é que ele quis dizer com isso pra gente? O que é que ele quis trazer pra nossa informação? Pra gente aprofundar mais um pouquinho aí. Ele quis dizer o seguinte, que quando nós lemos, nós sonhamos de olho aberto. E o sonho, tá certo? Não é vivenciado com o olho fechado. Logo, a leitura nos leva a sonhar com os olhos abertos. Então, a comparação que ele faz aí é justamente a comparação da leitura com o sonho. Ele compara o sonho e a leitura. Bom, e você acha que o menino, aí na questão número 7, ele gostou dessa leitura, sim ou não?
Sim, ele gostou. né? Tanto que no final diz que ele sorriu, né? Ele sorriu e ficou imaginando, certo? Ansioso para conhecer novas histórias e ler mais coisas sobre coisas que ele vai achar interessante. Bora lá avançar. Bom, vou ler e vocês acompanhem aí. Quem tiver com o livro, é só me acompanhar na página de número 86, tá certo? Página 86. Por muito tempo, a leitura e a escrita ficaram restritas a determinadas camadas da população. Por exemplo, na Idade Média, essa camada era formada pelo clero, pois a igreja era a detentora do conhecimento. A partir do século XI, certo? Com o aumento das atividades comerciais e da área urbana e o desenvolvimento das universidades, a igreja começou a perder seu poder sobre o conhecimento e as pessoas começaram a ter a oportunidade de instruir-se. E aqui essa fotografia, tá certo? Mostra a Biblioteca de Alexandria, reconstruída em 2002, que foi originalmente erguida no século III a.C., na era, certo, na cidade de Alexandria, no caso no Egito. E foi feita em homenagem ao grande imperador Alexandre, por isso que tem o nome de Alexandria. Por que você acha que muitas pessoas se interessam em ler? O primeiro deles é porque nos livros tem conhecimento. Então, quando você lê coisas que você não conhece, você passa a conhecer, tem um conhecimento. Em sua opinião, como seria nosso mundo se as pessoas não tivessem o privilégio de ler? Você acha que a gente ia ter condições de conhecer as coisas? Claro que não. Porque até pra gente estudar tem que ter o livro. Verdade. O eu lírico se manifesta em que pessoa verbal? E aí a pessoa verbal pode ser primeira, segunda ou terceira, tá? O eu lírico se manifesta em que pessoa verbal? Primeira. Aqui, ó. Voltando para lá. Na floresta há um menino. Ou seja, na terceira pessoa, certo? Verbal. Ok? E como é que nós podemos perceber quais foram feitas as duas comparações no poema? Tá certo? É através do uso, certo? Do verbo é. Então aí é quando a gente começa a perceber o que está adiante de nós. Bom, vamos agora entrar na parte do pronome, que é a parte que está faltando do nosso assunto aqui. E vamos avançar para a página de número 88. E aí, gente, preste atenção aí na atividade para você me ajudar respondendo, tá certo? Então, já vimos que o pronome ele tem duas funções básicas. Ele pode acompanhar o substantivo ou pode substituir o substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Quando ele substitui, ele é chamado de pronome substantivo. E agora a gente vai falar sobre o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, preste atenção, tá? Isso é muito fácil também. Ele aponta ou indica as pessoas do discurso. Por exemplo, quem tá vendo isso aqui que eu tô na mão? Eu. Tô vendo. Isso é o quê? Uma tesoura. Uma tesoura. Tesoura. Quando você tem um objeto que está perto de você, você usa o pronome demonstrativo este ou esta. No caso é esta porque tesoura é uma palavra feminina. Tá certo? Isso aqui é o quê? Um celular. Então, quando você tem um objeto de gênero masculino, você usa este. Esta para o feminino, este para o masculino. Este e esta só pode ser usado quando estiver perto de quem está falando. No caso, como é eu quem estou falando, certo? Então é perto de mim. Se tivesse perto de você, seria esse ou essa. Certo? Este para quem está perto, esse ou essa para quem está perto de com quem se fala. Ou seja, estou falando agora com Adler, estou falando agora com Carol e outros mais que estão aí na aula. Então é esse, porque está falando com você, está perto de você. Se estiver distante de mim, estiver distante de você, é aquele ou aquela, tá certo? Por exemplo, vamos lá. Olhando aqui nessa imagem do slide. Filha, escolha um só. Qual você quer levar?
eu quero este aqui, mamãe. Por que ela falou este aqui? Quem pode me dar uma resposta? Porque está longe Porque dela. tá perto dela. Está perto dela. Este é porque está perto da menina. Na letra B. Não, mudei de ideia. Eu quero esse aí. Ó. Por que falou esse aí? Tá perto de quem? Esse aí. De outra pessoa? E quem é essa pessoa? Essa daqui, que tá em pé. A mãe dela. Então, ó. Não, mudei de ideia. Eu quero esse aí. Esse aí porque está perto de quem ela está falando. Ela tá falando com quem? Com a mãe. Logo é A esse. mãe. Tá? Mas aí depois ela mudou de ideia de novo. Pensando melhor. Acho que vou levar aquele que está ali. E ela aponta para ele. Que no caso é esse cachorro daqui. Tá certo? Então, ó, este, porque está perto de quem está falando. Esse está perto de com quem está se falando. E aquele que está distante de mim e distante de com quem eu falo. Então, aquele é o mais distante. Por isso, nós iremos completar esses espaços aqui usando esse, este e aquele. A palavra foi empregada em razão de a menina estar bastante próxima ao animal indicado por ela. É este, esse ou aquele? Este. 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 Em outra cena, a palavra foi utilizada para expressar que o cachorro, apontado pela garota, estava mais próximo de sua mãe. Esse. Esse. E por fim, a palavra Aquele. foi usada para mostrar que o cachorro estava longe da filha e longe da mãe. Aquele. Aquele. Então, ó, este perto, esse perto do outro, aquele distante de mim e do outro. E aí na tabelinha é assim que acontece, tá? Existem os variáveis e existem os invariáveis. Os variáveis são aqueles que vão mudar o gênero e o número. Este, estes, esta, estas. Esse, esses, esta, essa, essas. Aquele, aqueles, aquela, aquela. E os invariáveis são aqueles chamados também de neutro. Isto, isso e aquilo. Ele serve para o masculino, para o feminino, para o singular e para o plural. Então esses são os pronomes. Ok? Oi? Não. Quando você faz uma contração de pronome demonstrativo com preposição, você tem outros pronomes. Por exemplo, em mais este, neste. Em mais esse, nesse. Em mais aquele, naquele. Em mais isto, nisto. De mais esta, desta. De mais essa, dessa. De mais aquela, daquela. De mais aquilo, daquilo. E outras vezes mais que você vai utilizar, certo? De acordo com o contexto. Tá? E aí, preste atenção. Vamos lá. Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? Hoje é dia 27. Dia, não a data. Dia. Terça. 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 Se nós estamos na terça-feira, o correto é usar este, esse ou aquele. Este. Este, né? E adaptando, porque terça é um dia, terça-feira, este terça não, esta terça. Então, esta terça haverá uma reunião, certo? Mas digamos que a reunião seja na próxima terça-feira. É este, esse ou aquele. Qual? Esse. É esse. Se a reunião for daqui a 2 semanas, daqui a 2 terças-feiras. Aquela. Então, ó, perto é este. Perto de quem a gente fala, esse. E longe de mim e de quem a gente fala, aquele. Ok? Alguma dúvida aí? Não, né? Muito bem, vamos embora. Oi? Não ouvi. Tudo tranquilo? Bora embora, bora embora. Ó. E agora vamos para os pronomes indefinidos, tá certo? O pronome indefinido é aquele que não tem uma definição. Quando eu digo assim, gente, o cão comeu pouco. Eu disse se ele comeu 100 gramas, 50 gramas, 10 gramas, 30 gramas, 37,5 gramas. Não, por quê? Não. Porque pouco não dá uma ideia aproximada, não dá ideia de quantidade. Pouco é pouco. Mas se eu falasse assim, menino, aquele
pirraia que foi pra festa comeu muito. Eu posso dizer quanto foi que ele comeu? Não. Não. Posso dizer que ele comeu 300 gramas, 400 gramas, 1 quilo? Não. Não. Porque muito, muito também não define. É algo indefinido. Se eu disser assim, ó, gente, ó, cada um de vocês vai ter que apresentar o trabalho na próxima semana. Quando eu digo cada um, eu estou especificando quem é? Não. 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 Aí você está em casa e de repente sua mãe deixou um dinheiro ali e o dinheiro sumiu. Ela fala assim, alguém mexeu no meu dinheiro, ela está acusando alguém? Não. Não. Então o pronome indefinido é aquele pronome que não tem uma definição, tá? Vamos observar aqui na frase para a gente começar a responder e entender um pouco mais como é que ele funciona. A companhia de todos não vale a companhia de um amigo. Ou seja, a companhia de todos não vale a companhia de um amigo. Nesse provérbio, a palavra todos se refere a alguém de forma precisa ou imprecisa? É algo preciso ou impreciso? Preciso? É impreciso. Oi. Vai pro- É algo impreciso. Não tem como dizer a quem se refere. De acordo com o provérbio, porque a companhia de todos não vale a companhia de um amigo. Porque todos é melhor. Oi? É o que a pessoa. Porque, de acordo com o provérbio, a companhia de todos não vale a companhia de um amigo. No todos, eu posso ter alguém que não seja meu amigo? Não. Posso ou não Pode. posso? Pode. Quando eu digo assim, ó, gente, ó, todo mundo, parece que é o mundo todo. Entendeu? Então, muitas vezes, o uso do indefinido dá essa ideia. Então, aqui, ó, nesse momento aqui, é impreciso, e nesse aqui, que poderia ser qualquer pessoa. Vejam aí quais são, certo? Os indefinidos. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para você pegar melhor essa tabela para quem está sem o livro. Então, ó, eles podem ser variáveis, mudar o gênero e o número, e podem ser neutros ou invariáveis, tá? Masculino, aí você tem algum, certo, nenhum, outro, muito, pouco, todo, quanto, tanto, vários. Feminino, alguma, certa, nenhuma, outra, muita, pouca, toda, quanta, tanta, várias. Neutro, aquele que serve para o masculino, feminino, singular ou plural. Qualquer ou quaisquer. Qualquer pode ser masculino ou feminino. E quaisquer só no plural, tá certo? E o invariável é aquele que não define gênero e não define número. Alguém, algo, ninguém, outrem, nada, cada, tudo. Então essas aqui são chamadas de indefinidos invariáveis, porque eles não mudam, não alteram relacionado ao gênero. Bora avançar. Na tirinha, que aí quem tá com a tirinha para ler fica melhor, eu botei pequenininho aí para ver se a gente ganhava tempo, tá? Mas aí eu leio e você, de acordo com o texto, você responde. Preciso da ajuda da minha tarefa, né? Preciso de ajuda na minha tarefa. O que é um pronome? É um nome a favor dos nomes. Aí ele coloca assim: talvez eu consiga um ponto por originalidade. Em sua opinião, aqui, o que levou Harold a concluir que pronome é um nome a favor dos nomes? Alguém sabe? Não sei. Não. É porque a palavra pró significa a favor. E a resposta que ele disse assim: é o nome a favor dos nomes. Então, pronome é algo que é a favor. Tá certo? Foi essa aí a ideia que ele teve. Compare agora as duas perguntas a seguir e relacione ao que a tirinha tem a ver. Preciso de ajuda na minha tarefa, o que é um pronome? E preciso da ajuda na minha tarefa, quero saber o que é um pronome. Como você poderia perceber, certo? A mudança de sentido nessas duas expressões, tá? Qual é a pergunta direta e qual é a pergunta indireta? Qual foi a pergunta que foi feita aqui, tá certo? De forma direta, e qual foi a pergunta que foi feita de forma indireta?
Preciso da ajuda na minha tarefa, o que é um pronome, e preciso da ajuda na minha tarefa, quero saber o que é um pronome. Eu acho que foi a primeira. A primeira foi direta ou indireta? Direta. Certo. E a segunda foi indireta. Isso mesmo. Gente, uma pergunta direta é quando você já começa, aqui ó, tá grifado, ó, com o pronome interrogativo, iniciando a frase. E uma pergunta indireta é quando ele vem na metade da frase. Então, quantos anos tem seu irmão? Pergunta direta. Queria saber quantos anos tem seu irmão? Pergunta indireta. O que você comeu hoje pela manhã? Pergunta direta. Eu ainda não entendi o que foi que você comeu pela manhã. Pergunta indireta, entendeu? Direto começa com pronome. Indireto, o pronome vem no meio aí enrolando a mim e a você. Então, nesse caso aí, como foi bem respondido, essa é a resposta. São pronomes interrogativos as palavras que, quanto, quem e qual, tá certo? Outras palavras também podem ser usadas para interrogativo, mas os pronomes só são esses. Quanto você pagou nesse livro? Pergunta direta. Quem lhe deu esse panfleto? Pergunta direta. Qual tem sido sua contribuição para a preservação do meio ambiente? Pergunta direta. Quero descobrir quem deixou a porta aberta. Pergunta indireta. Gostaria de saber quanto você pagou pelo livro. Pergunta indireta. É direto, ó, quando ela começa a frase, e é indireto quando ela vem na metade da frase. Alguma dúvida aqui? Não, né? Podemos avançar? Pode. Vamos embora. Página de número 91. Essa partezinha aí depois dos pronomes, tá? Leia a seguir agora um trecho do poema. O nada é o coisa nenhuma. Saíram a parte alguma. Quando chegaram à estrada, que leva a parte alguma, o nada disse a coisa nenhuma. Esse passeio não vai dar em nada. Entenderam? Esse poema apresenta alguns pronomes que se repetem ao longo do texto. Quais são esses pronomes que se repetem? Nada. Nada. Coisa. Coisa não. Nada. Alguma. Alguma e Nenhuma. nenhuma. E como é que ele é classificado, esse pronome? Pronome Possessivo. Possessivo. pronome indefinido, porque não tem definição. Qual é o efeito de sentido provocado pela repetição desses pronomes? O que é que eles indicam? É o que, professor? A repetição desses pronomes dá a ideia de certeza ou de incerteza? De precisão ou imprecisão? Imprecisão. Dá a ideia de imprecisão. Se a primeira estrofe fosse reescrita da seguinte maneira: o nada e o coisa nenhuma saíram a alguma parte, haveria mudança de sentido? Não. Não. Quer Sim, dizer, peraí. haveria. O nada e o coisa nenhuma saíram a alguma parte. Certo? Ó, no primeiro momento aqui, ó, o nada e o coisa nenhuma saíram a parte alguma. Aqui está dizendo que eles não saíram para lugar nenhum. Já no segundo momento diz que sim. O nada e o coisa nenhuma saíram a alguma parte. Nesse primeiro momento aqui, dá a ideia de negação, e nesse segundo aqui, dá a ideia de afirmação. Então, sim, havia alteração do sentido. Bora lá. No verso, esse passeio vai dar em nada. O pronome definido nada significa nenhuma coisa. No entanto, em alguns contextos, ele pode significar alguma coisa. Aí você vai colocar o seguinte, tá? Onde é que ele vai simbolizar alguma coisa e onde é que ele vai simbolizar nada? Coisa nenhuma. Entenderam aí? Você não quer comer nada. É alguma coisa ou nenhuma coisa? Nenhuma coisa. Você não quer comer nada. Alguma coisa. Uma coisa. Nada. Estou sem fome. Coisa nenhuma. Uma Nenhuma coisa. coisa. Oi, Camila.
Passei aqui para saber se você não quer nadar. Não quer nada. Alguma coisa? Alguma coisa. Obrigada, não preciso de nada por enquanto. Nenhuma coisa. Nenhuma coisa. Muito bem. Bora lá. Não pegue este livro. Fuja. Corra. Aquele estranho colega, o meu pai. Identifique na capa um pronome demonstrativo. Tá? Cadê o pronome demonstrativo em 1 e cadê o pronome demonstrativo em 2? Senhora. Não baixei? E aí? Cadê o pronome demonstrativo no primeiro e cadê o pronome demonstrativo no segundo? Só que ela quer deixar Malu lá na casa. Sozinha. Bora, gente. Cadê o pronome demonstrativo aqui em 1? Aquele que demonstra. Não sei. Vá. Pronome. Eu acho que é o 2. Pronome tem no 1 e tem no 2. Pronome demonstrativo aqui é este. E o segundo pronome? Onde é que ele está? Agora no 2. Aquele. Aquele, isso. Primeiro é este, o segundo é aquele. O pronome demonstrativo aquele, dependendo do contexto em que é empregado, pode indicar distância física ou afetiva em relação ao interlocutor. Qual é o sentido nesse contexto aí? É uma distância física ou afetiva? Calma aí. Eu acho. Aquele estranho colega, o meu pai. Nesse caso aqui, se aquele for usado para indicar distância, né, física, ou seja, um em um canto e outro no outro, ou distância afetiva, com relação a sentimentos. Uma distância um do outro. Distância afetiva, aquele, nesse sentido aí, de afeto. Bora lá que está terminando. Letra C. Na capa 1, se o pronome este fosse substituído pelo pronome aquele, haveria mudança de sentido, sim ou não? Sim. Sim. E como é que a gente ia poder explicar? Se aquele indica mais distante, este seria o quê? Mais próximo. Então haveria mudança de sentido e dava a ideia de que o texto estava mais próximo, que os personagens estavam mais próximos. Em sua opinião, o leitor do livro 1 fará o que foi pedido no título do livro, não pegá-lo e fugir e correr? Sim ou não? Você acha que o leitor desse livro aqui, ele iria pegar esse livro aí e sair correndo, sim ou não? Não. Ou ele não ia fazer isso? Não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Por que não ia fazer isso? Porque tem uma vídeo dizendo que não é pra ele fazer isso. Gerou curiosidade, né? Gerou curiosidade. Tudo que gera curiosidade, a gente acaba não se afastando, a gente se aproxima. É isso que acontece. Bora lá que tá terminando, falta pouco agora. Vamos ler agora mais um texto, certo? Pra gente responder as questões e acabar a nossa aula de hoje. Exposições marcam a inauguração na Biblioteca Brasiliana Mindlin. Os pesquisadores, no entanto, terão ainda de aguardar até o dia 2 de abril para ter acesso aos livros físicos. Certo? Agência FAPESP. Um novo capítulo da história da biblioteca formada pelo casal Gita e José Mindlin começa a ser escrito a partir do último sábado, 23/3, com a abertura para o público do edifício que agora abriga os mais de 32 mil títulos da coleção brasiliana doados em 2006 pelo bibliógrafo e empresário da Universidade de São Paulo. A partir de hoje, 25 de março, o público poderá conferir a exposição permanente Não Faço Nada Sem Alegria, lema do Ex Libris da biblioteca,
com painéis incluídos imagens, textos e vídeos sobre a vida do casal, a formação da biblioteca, a construção do edifício, a cultura, a materialidade, a conservação do livro, a história da imprensa e o prazer da leitura. Parte da biblioteca, que é inaugurada agora, aproximadamente 3,5 mil títulos, está disponível para download no site da instituição, que é um órgão da Pró-Reitoria e Extensão da USP. Tem mais títulos digitalizados, mas estamos colocando aos poucos no site, porque o maior trabalho não tem sido digitalização, e sim os metadados, a catalogação e a preparação, afirmou Puntoni, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O projeto de digitalização da Brasiliana Midland, considerada a mais importante coleção do gênero, formada por um particular, contou no seu início com o apoio da FAPESP, que, segundo o diretor, foi importante para a montagem do laboratório de digitalização e criação do site. Os pesquisadores, no entanto, terão ainda de aguardar até o dia 2 de abril para ter acesso aos livros físicos. A partir de então, a consulta poderá ser feita mediante agendamento. Regras do site. Inicialmente em um horário reduzido, das 13 às 17 horas. Após ler o texto, bora responder. Em sua opinião, considerando o texto da era digital, qual a importância da digitalização de alguns documentos? Por que alguns livros precisam ser digitalizados? É o que, professor? Por que você acha que hoje, de acordo com a era da digitalização, alguns livros são digitalizados? Porque fica uma forma mais Eita, Jesus! Bugou. Ó, hoje também, né, por conta da era da digitalização, hoje as pessoas que não têm acesso a ir na biblioteca, elas podem procurar aqueles títulos disponíveis na internet. Então ela vai poder ter o mesmo acesso que uma pessoa que está na biblioteca tem do livro. Então essa é uma das ideias. Agora vamos lá. Elabore perguntas utilizando pronomes interrogativos para as respostas a seguir. Você vai fazer pergunta usando essas palavras aí, tá? José Midlin. Que pergunta você faria para ele? Tem que ser interrogativo, tá? Vou dar uma dica. Quem doou os mais de 32 mil títulos, certo? Da coleção brasiliana? É a pergunta que a gente faz aí usando quem, que é um pronome interrogativo. No segundo, aproximadamente 3,5 mil títulos. Que pergunta a gente poderia fazer usando o pronome interrogativo? Não sei. Qual que é a pergunta, gente? Quantos o quê? Quantos títulos aproximados? Quantos títulos foram doados? Né? Quantos títulos foram doados? Ou qualquer outro assim. Não faço nada sem alegria. Qual a pergunta que poderia ser feita relacionada a essa frase aqui? Por que você não faz nada sem alegria? Mas tem que ser com pronome. Tá? Isso aí não está usando pronome não. Aí poderia ser: qual é o nome da pessoa quem disse isso? 2 de abril de 2013. Como é que a gente poderia fazer uma pergunta utilizando esse texto aí? Qual é o mês do seu aniversário? Qual é o mês de inauguração da biblioteca? E aí por diante, tá? E para finalizar, gente, página de número 94, certo? Para a gente responder esses dois slides e estarmos liberados. Vamos lá. Na tirinha de H. Passei um mês viajando. Espero que Helga tenha esquecido aquela discussão. A Helga colocou lá: por que você estava errado? Ela colocou: tópico 1 estava 2, 3 e 4. Porque eu estava certo, tópico 1, 2, 3 e 4.
O que para Agar era algo passado e para Elga ainda era atual. É o que eu não. O que para Elga era algo passado, mas que para Agar era algo atual. Porque ela assim ainda se lembra. Era a discussão. Ele achava que ela tinha esquecido a discussão. Tá? Identifique e classifique a palavra que Agar empregou para indicar essa distância temporal. Porque ele passou um mês fora. Qual foi a palavra que ele usou para indicar uma distância? Um mês viajando. Não. Quanto? Não. Aquela. Aquela discussão. Quer dizer que, ó, faz tempo, né? Aquela discussão, que é o mais antigo. Se a palavra aquela fosse trocada por esta, o efeito de humor seria o mesmo? Sim ou não? Se o nome Não. daquela fosse Porque esta. significa e foi recente, e não foi recente. Isso. Esta iria indicar que foi algo recente, né? Enquanto aquela dá a ideia de que algo foi algo muito mais distante. E para a gente fechar aqui, como você viu, H empregou o pronome aquela para indicar a discussão que teve com H temporariamente, né? Há tempo atrás. Em um texto, quando você vai fazer a referência a alguns elementos, pode-se empregar pronomes demonstrativos. Aquele se referia a um tempo mais distante, este o mais próximo. Reescreva agora as duas frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por pronomes indefinidos, tá? Ana e Paula apresentaram um trabalho sobre um autor clássico da literatura. Paula explicou sua obra, Ana falou sobre sua vida. Você vai usar aquilo, de forma que os pronomes, certo, interrogativos, sejam usados para substituir essas expressões aí. Ana e Paula apresentaram um trabalho. Paula seria esta ou aquela? Ela. Esta explicou sua obra. Aquela falou sobre sua vida. Para você ganhar tempo, você pode colocar assim, tá? Esta e aquela. Esta é Paula e aquela é Ana. Por quê? Porque depois que eu falei o nome de Ana, vê, ó. Gente, preste atenção. O nome de Ana aqui não foi o primeiro que a gente leu, Ana. O segundo não é o de Paula. Quando a gente retoma o texto aqui, que fala novamente o nome de Paula, Paula é o que está mais perto agora. E Ana se tornou mais distante. Então, substituindo aqui esta, indica Paula, que está mais perto do esta. Ó, se eu colocar esta aqui, qual é o nome que está mais perto? O nome de Paula ou o nome de Ana? Paula. Então é esta. E Ana se torna aquela. Para fechar aqui agora. Cláudia e Maria praticam esportes. Maria adora natação. Cláudia prefere futebol. Como é que ficaria? Cláudia, a gente vai substituir o nome pelo pronome. Cláudia e Maria praticam esportes. Que pronome substitui Maria? Esta adora natação. E Cláudia? E essa? Não. Aquela prefere voleibol. Esta porque está mais perto. E aquela porque está mais distante. Ok? Bom. Então, eu vou postar para vocês depois a aula. Quem perdeu a aula, quiser assistir, vai lá no YouTube e assiste. Quem quiser rever a aula, vai lá também e assiste, tá certo? Tá. Então, na próxima semana nós nos encontramos. Na segunda-feira não tem aula com vocês, mas segunda-feira não tem aula por causa do feriado, tá certo? Uhum. E aí, Tchau, se professor. cuidem,
tá? Tchau, E chegue professor. na hora, viu? Para não ser atrasado. Tchau, tchau.